2021 está chegando ao fim e não foi um ano fácil para ninguém, né? Nós vimos a inflação bater recorde, a crise hídrica, o aumento na conta de luz e tantos outros cenários que mexeram aí com os bolsos dos brasileiros. Mas como 2022 já está chegando, eu convidei a Melissa Nunes, que é especialista em finanças pessoais e investimentos do dinheiro, para ajudar aí quem precisa organizar as finanças e ter um 2022 melhor na medida do possível. Antes de começar a conversar com a Mel, eu aproveito para perguntar aí você que está assistindo esse vídeo. Qual é o seu maior objetivo financeiro em 2022? Quitar as dívidas, começar a investir, comprar um carro? Comenta aqui no vídeo para a gente o seu maior objetivo. Apresentando melhor, então, a nossa convidada de hoje, a Mel estuda sobre finanças desde 2017, ela fez diversos cursos na área e se tornou especialista em investimentos Ambima em 2020. Hoje ela é educadora financeira, tem o seu próprio canal no Instagram, que é o @finançascommel, e recentemente ela se tornou analista CNPI. Aqui no iDinheiro, ela é planejadora, redatora e analista de conteúdos de finanças pessoais e investimentos. Eu não queria ir ser prima da Mel de jeito nenhum, né? Ela faz várias coisas e ajuda bastante aqui no dinheiro. Mas então, Mel, para começar, qual é a primeira dica que você pode dar para quem veio parar aqui nesse vídeo e quer ter um 2022 com as finanças mais organizadas? Bom, para organizar as finanças, a gente tem que entender que não precisa ser complicado e nem envolver milhares de números e planilhas complicadas, que geralmente é essa a ideia que a gente tem quando entra em contato com a organização financeira no primeiro momento. Mas essa é a minha primeira dica, então. Mantenha o processo o mais simples possível, porque depois pode dar aquela preguicinha quando tem muitas etapas e acabar largando tudo no meio do caminho, tá? Então, para começar um planejamento, eu sempre gosto de olhar para como as coisas estão agora. Por exemplo, de onde vem o dinheiro que está entrando, quais são as fontes de renda, pensando sempre em renda líquida também, quanto é essa renda líquida, e para onde que ela está indo, né? Onde é que está sendo gasto o meu dinheiro? E aí a pessoa pode usar tanto um caderno, um planner, uma agenda, algo mais físico para quem gosta, caso não se dê muito bem com outras tecnologias, ou então tentar uma planilha financeira ou até um aplicativo, que de fato eu gosto muito dos apps, porque eles literalmente cabem no nosso bolso e são super fáceis de acessar. Então não precisa, por exemplo, esperar chegar em casa para anotar alguma despesa, já está tudo ali na mão prontinho. A Mel citou aí os aplicativos, né? Lembrando que no dinheiro a gente tem um conteúdo completo com os melhores aplicativos de controle financeiro. O link vai ficar na descrição desse vídeo. E, Mel, a gente sabe então que janeiro sempre chega com gastos como matrícula dos filhos, material escolar, IPVA, IPTU. Como se preparar para essas despesas? Bom, essas despesas de início de ano, elas nunca são uma surpresa. Todo mundo sabe que elas vão acontecer, mas elas possivelmente já comprometem uma boa parte do orçamento de quem não se planejou para elas. Mas é claro que a gente sabe que nem sempre é fácil ter dinheiro guardado, que muita gente vive do que ganha também, ou nem isso consegue, então a situação pode ser bem mais complicada. Mas, para quem consegue, seria interessante, por exemplo, guardar uma parte do 13º salário pensando nessas despesas e, de preferência, aproveitar os descontos para o pagamento à vista. Para quem não fez isso, agora talvez já não dê mais tempo, mas pode começar o ano juntando dinheiro mensalmente um pouquinho, investindo para não passar aperto no próximo ano também. Vamos falar um pouquinho sobre dívidas, então, Mel. A gente sabe que 2021 não foi um ano fácil, né? Segundo o relatório de outubro do mapa de inadimplência da Serasa, o número de inadimplentes no Brasil atingiu mais de 63 milhões de pessoas. Quais são, então, as dicas para quem está nessa situação? Bom, lidar com as dívidas é uma questão muito emocional e que pode super prejudicar o planejamento futuro. Então, deve ser uma das prioridades para organizar a vida financeira. E aí, nessa organização que eu citei anteriormente, é importante que a gente liste todas as dívidas, com os valores, as taxas de juros, tudo certinho, pode fazer uma tabelinha num caderno mesmo, e depois de fazer essa lista, é hora de montar um plano, né? Um plano de ação para o pagamento e, de preferência, priorizar aquelas dívidas que têm as maiores taxas de juros, para se livrar logo delas. Ou então, se a pessoa tem muitas pequenas dívidas, né, pode acabar sendo super difícil de elencar tudo,
talvez valha a pena trocar por uma única dívida. Então, por exemplo, eu posso pensar em fazer um empréstimo com o banco, de preferência tentar pegar uma taxa mais bacana e cobrir todas essas pendências e ficar só com aquela dívida pagando ali mais tranquilamente, é um planejamento muito mais simples. E aí também entra a organização financeira, né? Sabendo exatamente quanto a gente gasta, quanto a gente ganha, é possível que a gente identifique pequenos cortes a fazer no orçamento, ou então uma renda extra, para complementar e poder ir pagando essas dívidas mais rapidamente. E além disso, a gente tem outras plataformas como o Meu Acerto, Acordo Certo e o próprio Serasa, que podem ajudar a fazer uma renegociação e conseguir um descontão. O importante é fazer um plano de ação e, se possível, não contratar novas dívidas. Lembrando que lá no site do eDinheiro você também pode encontrar conteúdos completos, né, com dicas de renda extra que podem ajudar quem quer faturar uma grana extra para complementar a renda. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Mel, falando então de quem já não tem mais nenhuma dívida, já está tudo certo, mas quer muito conquistar um grande sonho em 2022, só que essa pessoa não consegue começar a poupar. Quais são as dicas aí para essa pessoa? Bom, guardar dinheiro não é uma tarefa fácil para a maioria das pessoas, e uma dica que pode ajudar bastante é criar algumas estratégias para ajudar a poupar. Então, não precisa sair cortando tudo que a pessoa gosta, né? Tirar todo o lazer, por exemplo. Mas, quem sabe, trocar um delivery no mês por essa poupancinha, ou guardar o dinheiro correspondente ao que gastaria. Outra opção é recompensar de alguma forma, se recompensar a cada X reais guardados, porque isso gera uma motivação que é importante para a gente continuar poupando e diminuir as chances de desistir no meio do caminho. E também é importante lembrar que não precisa guardar muito dinheiro de uma só vez, até porque isso é muito difícil. Então, você pode começar, por exemplo, poupando aos poucos, usando o desafio das 52 semanas, que a gente também tem um texto sobre isso lá no site, que a pessoa começa a guardar R$ 1 na primeira semana e vai aumentando aos pouquinhos o valor até finalizar o ano aí com mais de R$ 1.300 guardados. Outra dúvida aí que surge bastante, meu, é sobre a reserva de emergência, né? Nós sabemos que ela é extremamente necessária para evitar a contratação de novas dívidas e as pessoas nunca sabem aí qual é o valor certo e onde guardar a reserva. O que é importante considerar na hora de começar a montar esse fundo? Bom, a reserva de emergência, como o próprio nome diz, é um dinheiro que a gente guarda para usar com gastos imprevistos ou numa situação de desemprego, por exemplo, algum tipo de emergência. Tá? Ela é importante porque ajuda a resolver essas situações não planejadas sem que precise fazer novas dívidas e gastar ainda mais com os juros dessas pendências. Então, para calcular a reserva de emergência, a gente precisa considerar alguns aspectos. Por exemplo, o custo de vida da pessoa, o nível de empregabilidade, se é mais instável ou estável, e as fontes de renda. Quanto mais, melhor, com certeza. Então, com esse balanço, a gente consegue prever o valor ideal para guardar na reserva. Geralmente, aí, entre 3 e 6 meses é um bom valor, 3 a 6 meses do custo de vida. E lembrando que esse balanço é super pessoal e varia de acordo com o estilo, padrão de vida de cada um. Quanto mais instável for a renda da pessoa, maior tem que ser essa reserva também. E aí, sobre onde guardar, a gente tem que priorizar, nesse caso, a segurança, uma certa rentabilidade e a liquidez acima de tudo. Então, tem que ser um investimento onde eu não tenho risco de perda, que tenha uma rentabilidade aceitável, pelo menos ali igual à taxa Selic, e que seja fácil de resgatar o dinheiro, afinal, ele é para emergências, né? Então, alguns exemplos que a gente pode citar para guardar reserva de emergência é o Tesouro Selic, que atualmente é o investimento mais seguro do país. Temos os CDBs de liquidez diária, que também são super comuns nos bancos. E aí as contas remuneradas, que são super fáceis também de administrar, como o Nubank, PicPay, entre outras. Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigada pelas informações, Mel. Espero que tenha ajudado bastante aí os inscritos no nosso canal. Se você ficou com qualquer dúvida sobre finanças pessoais aí, reserva de emergência, a gente sabe que é um tema bastante importante, principalmente no começo do ano. Então pode deixar aqui nos comentários do vídeo. Não esquece também de seguir o eDinheiro, de acompanhar o nosso site,
para ficar por dentro aí das melhores dicas sobre produtos e serviços financeiros. Muito obrigada de novo, Mel, e até a próxima.